Queridos, prazer estar aqui nessa igreja tão linda, tão abençoada. Deixa eu agradecer aqui o convite dos pastores Paulo, pastora Priscila, né? Do Marcos e da Nualdo também. A gente tem estado juntos na nossa reunião de MFI, reunião dos pastores. Como o pastor Paulo disse, nós somos pastores da Nova Aliança ali de São Paulo, né? Apresentar um pouco minha família, além dessa linda mulher que veio aqui, que é minha esposa, né? Nós temos também 2 filhos e 6 netos, gente, né? Meu irmão disse que se pudesse passar da fase de filho para neto já era ótimo, né? A gente pudesse eliminar a fase dos filhos, porque neto é tão bom. Alguém é avô aqui ou não? Tem avô aqui? É bênção, né, gente? É bênção demais. Temos 6 netos. Como diz o pastor Tomás, os avós têm sempre 2 alegrias, né? Quando os netos chegam e quando eles vão embora, né? Porque chega uma paz dentro da casa, mas é bom demais, né? E nós somos muito felizes com aquilo que Deus tem feito, né, na sua igreja, e eu tenho certeza que Deus já tem feito coisas especiais nessa igreja aqui em Mogi, vai realmente usar esta casa para que essa cidade seja impactada pelo poder de Deus, amém, queridos? Quantos fazem parte desta igreja aqui? Fala assim, obrigado, Jesus, por esta casa, amém. Coisa linda, queridos, estamos muito felizes mesmo de estarmos aqui, e como foi dito pelo pastor Marcos, né, toda transição, toda mudança, né, ela sempre traz alguns sentimentos. Eu me lembro que nós mudamos também, né, 4 vezes já, desde que nós chegamos em São Paulo, estamos ali há 22 anos, né, fizemos 4 mudanças, 23, tá certo? Comemoramos semana passada também nossos 23 anos da Igreja Nova Aliança de São Paulo, e fizemos 4 mudanças já, e toda mudança sempre gera no nosso coração, em primeiro lugar, um sentimento de gratidão. Gratidão porque nós sabemos que o nosso Deus nunca falha, Ele sempre sustenta, Ele sempre traz a provisão, né? Traz um sentimento de alegria pelo novo, né? Por aquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda vai fazer, mas também uma mudança, sempre traz uma expectativa, né? Eu sei que todo mundo, vocês têm celebrado estar nesse novo local, né? A gente acompanhou um pouquinho lá nas redes sociais, né, o trabalho que deu, os pastores sempre postando lá, colocando um tijolo aqui, pintura, convocando os irmãos. E às vezes quando você chega numa noite como essa, né, pastor Marcos, você não tem ideia de como é que foi os bastidores, né? Do prego que cravou no calcanhar, você não tem ideia muitas vezes do preço que foi pago, mas é bom estar nesse lugar, né, gente? É bom poder celebrar o novo do Senhor, celebrar aquilo que Deus realmente está fazendo neste lugar. Mas como eu disse, queridos, quando a gente traz, ou quando a gente passa por uma mudança, sempre isso traz uma expectativa, uma ansiedade, né? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que serão, qual vai ser a postura, ou qual é a postura que nós devemos ter como igreja neste novo local? E eu estou falando isso porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa noite, né? Uma palavra que tem a ver com o senso de urgência. Eu quero dizer para você, o Senhor tem urgência nessa hora. Fala comigo, meu Deus, tem urgência. Agora, a urgência de Deus tem a ver com a tua vida e com a minha vida. A urgência de Deus tem a ver com a postura como nós, como igreja, devemos ter quando nós aceitamos a missão, o desafio que Deus coloca sobre as nossas vidas. O que eu quero dizer, queridos, é que Deus, Ele deu este local para vocês, não apenas porque Ele ama a cada um de vocês, porque Ele ama essa igreja, não apenas porque vocês são uma boa igreja, mas para que vocês se apresentem diante dEle, com um coração disposto, com um coração pronto, e digam como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Quantos querem ser usados pelo Senhor neste lugar? Coloca a mão no teu coração nessa noite e fala assim: Senhor Jesus, eu sou grato por estar neste lugar, pela tua provisão sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre esta casa.
nesta noite, Senhor, fala ao meu coração. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para Jesus por esse lugar, querido. Deus é bom, amém? Deus é tremendo. E como eu disse, queridos, há um senso de urgência no coração de Deus. Pastor Paulo, pastor Marcos falaram há pouco, e foi cantado também nessa noite, sobre avivamento. E eu sei que esse tema, avivamento, talvez tenha sido um dos temas mais fortes, mais falados na igreja. Quando eu digo na igreja, eu não digo em uma igreja específica, mas na igreja de uma forma geral. Eu creio que Deus tem colocado este peso no coração de pastores, daqueles que lideram, no coração da igreja, para que a igreja, quando eu digo não apenas uma igreja, mas a igreja com I maiúsculo, você e eu, você como Nova Aliança aqui de Mogi, pastor Marcos lá no Distrito Federal, nós em São Paulo, a igreja que se chama Igreja de Jesus, para que a igreja realmente possa buscar o avivamento, possa buscar o mover de Deus de uma forma onde o sobrenatural vai ser algo real, algo constante nas nossas vidas. E é o que Deus tem falado ao meu coração, eu tenho orado por isso também. É que Deus não faz acepção de pessoas quando Ele quer derramar a sua graça, querido. A sua vida, a minha vida, a nossa vida como família, como pessoas, como filhos de Deus, nós como igreja, cada um de nós pode de fato ter acesso a essa obra maravilhosa do Senhor. Agora, por que eu digo isso, que Deus não faz acepção de pessoas quando Ele realmente quer trazer esse avivamento sobre nós? É porque isso deve gerar também em cada um de nós um senso de responsabilidade. Se há urgência no coração de Deus para que Ele derrame graça, unção, poder, para que nós possamos ver nas nossas igrejas, aqueles que estão lá fora, foi falado muito isso hoje, aqueles que estão na prostituição, aqueles que ainda estão num caminho de pecado, aqueles que estão indo para o inferno, para que eles cheguem nesse lugar. Você e eu temos que sentir esse peso nos nossos corações. Essa responsabilidade, este fardo de clamarmos por estas vidas. Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que eu e você, como filhos de Deus, somos chamados a pagar o preço para que esse avivamento aconteça. O preço do arrependimento, o preço da vida de oração, o preço da santidade, o preço da consagração. Agora, quando eu penso no avivamento, além dessa questão de que Deus não faz acepção de pessoas e há um preço a ser pago, aí eu entro naquilo que eu quero falar nessa noite. É que uma das bases do avivamento, queridos, é que para que ele venha, tem que haver, não apenas no coração de Deus, um senso de urgência. Porque se há um senso de urgência no coração de Deus, a urgência também tem que estar no nosso coração. Interessante que quando você vai para o primeiro avivamento que aconteceu lá na igreja, no início da igreja, na igreja primitiva. Nós estamos falando do Pentecostes. E eu creio que todos nós sabemos o que aconteceu ali em Atos 2. Qual que foi a chave? Quando você vai para o começo de Atos, Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus dá a promessa e ele mostra o caminho, ele diz assim, olha, fiquem em Jerusalém e esperem o cumprimento da promessa. Logo em seguida, no versículo 8, Jesus confirma qual era a promessa, o que ele diz? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí no capítulo 1, versículo 9, Jesus logo é elevado aos céus, e aí as pessoas que estavam ouvindo aquela promessa, a confirmação do que Jesus queria fazer, eles ficam sob o impacto daquilo que Jesus havia dito. Uau! Agora, quando eles ficam naquele impacto das palavras de Jesus, o que eles fizeram com aquelas palavras? Eles não foram para casa chorar de saudade de Jesus, eles não ficaram um tempo refletindo sobre o que Jesus havia dito, mas aí no versículo 12, do mesmo capítulo 1 de Atos, diz que eles voltam a Jerusalém, eles sobem ao cenáculo e eles começam a orar. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, tem que haver um senso de urgência nos nossos corações. Queridos, Deus tem trazido vocês a este lugar, não para que vocês apenas se regozijem, se alegrem com o que tem acontecido, passem a ter um bom tempo de comunhão, de confraternização,
mas para que vocês possam dizer para vocês mesmos: o tempo de Deus para a minha vida é hoje. Fala comigo: o tempo de Deus para a minha vida, para a minha família, para esta casa, é hoje. Agora anima o teu irmão, não acha a parada dele, fala: o tempo de Deus para a tua vida, para a tua família, é hoje. Amém, queridos? Então, eles ficam sob aquele impacto da palavra, eles vão para Jerusalém. E aí você vai dizer: mas pastor, o Espírito Santo ainda demorou 10 dias para descer sobre aquelas pessoas, para que eles recebessem o Espírito Santo. Entenda algo, queridos. Porque no capítulo 2 de Atos, diz que de repente eles receberam o Espírito Santo, mas o de repente receber o Espírito Santo só aconteceu porque primeiro o de repente de obediência aconteceu na vida deles. Então veja bem, sabe, você não pode determinar quando Deus vai realizar o sobrenatural, os milagres que Ele tem para realizar. Mas você pode sim apressar, você pode sim estar no tempo de Deus, no kairos de Deus, quando você entende que a tua resposta a Ele tem que ser hoje, para que o amanhã Ele realize aquilo que está no coração dele. Quero pedir que você abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Alguns versículos eu vou apenas citar, mas eu quero tomar esse versículo como chave nessa noite. 2 Coríntios 6, versículo 1 e versículo 2 diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Eu digo-lhes que agora, fala comigo, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Fala assim: o tempo de Deus para a minha vida é hoje. Amém? Glória a Deus. Há um ditado chinês, né? Já que o pastor Marcos falou de Winston Churchill, eu vou falar do Xing Xing, né? Mas, na verdade, tem um ditado chinês que diz assim, que o passado podia estar em Provérbios esse, pastor Marcos. Diz assim: o passado é história, o futuro é mistério e o hoje é uma dádiva. Né? Olha que coisa linda. O passado é história, ou seja, já foi, queridos. O futuro é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso que hoje é chamado de presente. Né? Então, o hoje, na verdade, é um presente que eu e você temos. Nós temos uma dádiva de Deus, que é o tempo que se chama hoje. Mesmo porque eu quero que você grave isso. O que foi reservado para o futuro nunca vai chegar, enquanto o que foi reservado para hoje não acontecer. Porque tem gente que espera: ah, Deus me abençoe, o Senhor deu palavras proféticas. Mas como é que está o teu coração em relação aos desafios que você recebe hoje, querido? Em relação à sua vida, em relação ao seu compromisso com a igreja, em relação à tua vida com Deus. Nesse texto que nós lemos, Paulo ele se refere ao tempo favorável. Uma outra tradução diz um tempo oportuno como sendo agora. E aí ele diz: agora é o tempo da salvação, agora é o dia da salvação. Esse texto se refere à experiência de salvação, mas ele se aplica também às oportunidades, às chamadas que Deus nos dá a partir da salvação. Quais chamadas, quais oportunidades? Como eu disse, é o chamado, a oportunidade a uma vida de compromisso com Deus, a uma vida de consagração. Um chamado à restauração dos nossos relacionamentos, através do perdão. O chamado ao compromisso, o chamado a servir a casa no Senhor. Por que muitos, queridos? Porque para muitos o hoje nunca chega. Porque para muitos existe um gigante que a gente chama de procrastinação, onde esse gigante muitas vezes se coloca no nosso caminho e tudo que a gente tem que fazer, tudo que Deus nos desafia hoje, nós sempre deixamos para amanhã.
Muitas das pessoas, elas não agem no hoje porque há um medo, há uma insegurança nos seus corações. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu acho que nós temos aqui um exemplo claro, né, do que aconteceu aqui. Eu sei que, como foi falado para o pastor Paulo, para a pastora Priscila e para vocês como igreja, estar aqui foi um desafio, sim ou não, pastor Paulo? Foi um desafio. Às vezes você não imagina quanto gasto teve, quanta oração, quanta ousadia, quanta fé foi exercida para estar num lugar como esse. E a nossa vida como cristãos é assim, querido, sabe? O problema é que muitas vezes nós somos desafiados em áreas da nossa vida, mas nós dependemos do quê? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quem já ouviu ou já disse aquela frase, não, quando eu me sentir mais confortável, quando Deus falar comigo, então aí eu vou obedecer. Aí eu vou atender ao chamado de Deus para a minha vida. Quando eu estiver mais preparado para o chamado, quando o ambiente estiver mais favorável. Muitas vezes nós nos preocupamos muito, ou nós damos muito mais vazão ao nosso sentimento do que a palavra de Deus. Nós damos mais vazão ao ambiente que nós estamos do que aquilo que Deus falou sobre as nossas vidas. Amados, quantos já percebem ou pode concordar comigo que nós vivemos dias difíceis hoje? Sim ou não? Os dias são difíceis. E a palavra de Deus diz que os dias realmente seriam difíceis. Está lá em Efésios capítulo 5, no versículo 14, diz que os dias, eles são maus. Mas no mesmo versículo que diz que os dias são maus, Efésios 5, versículo 16, ele começa dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou seja, nos dias maus, não abra mão da oportunidade que Deus te dá para exercer o seu chamado de cristão. Para exercer a tua condição de um filho de Deus. Eu lamento dizer, querido, mas os dias eram maus há 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu as suas cartas, quando a Bíblia foi escrita. Os dias são piores hoje do que foram naquela época em muitos aspectos. E eu tenho que te dizer como pastor Francisco, não sei se você conheceu o pastor Marcos, pastor Francisco lá de Curitiba, tivemos um tempo que nós convivemos com ele, ele dizia assim, as coisas estão ruins e elas vão piorar. As coisas estão ruins em muitos aspectos. Você olha para a política, você olha muitas vezes para o que tem acontecido no nosso país, você olha para fora do nosso país. Hoje a igreja luta com ideologias. Hoje é uma agenda, querido, maligna. E tudo isso está no nosso entorno. E daí, queridos? Essa é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo isso para trazer um temor ao teu coração, mas para dizer para você que eu e você não podemos depender do ambiente para que nós possamos dizer, Senhor, usa a minha vida hoje. Usa o meu coração hoje. Faz a tua obra através da minha vida no tempo que se chama hoje. Porque o postergar, o deixar para amanhã não vai eliminar o desafio, não vai nem eliminar os problemas que você tem que enfrentar hoje. Todos nós conhecemos as pragas que aconteceram no Egito. Agora, tem algo bizarro que aconteceu ali no Egito. Moisés, você conhece a história, ele estava lá diante de Faraó. A primeira praga que aconteceu foi a praga onde a água foi transformada em sangue. E aí o coração de Faraó é endurecido e Moisés de novo clama ao Senhor e vem uma segunda praga, que era uma praga das rãs. E aí olha o que acontece, Êxodo capítulo 8, versículo 9. Presta atenção nisso aqui, Êxodo capítulo 8, versículo 9. Imagina que lá no Egito havia rã para todo lugar. Rã no quarto, rã no banheiro, rã no sapato, né? Rã no armário, rã na jarra de água, tudo tinha rã. E aí em Êxodo capítulo 8, versículo 9, Moisés está lá conversando com o Faraó.
E daí Moisés diz assim, Êxodo 8:9, Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti. Faraó, você tem um problema aqui, você quer que eu ore por você? É a pergunta que Moisés faz para Faraó. Um homem de Deus está com o Faraó, que tinha lá o poder da palavra para dizer, ora por mim, vamos acabar com essa praga. Imagina o caos, querido, que havia naquele lugar. E sabe qual foi a resposta de Faraó? Êxodo 8, versículo 10. Faraó começa dizendo, amanhã. Nós temos um problemão aqui, tem muita rã aqui no Egito, mas amanhã a gente resolve. Você imagina? Pode imaginar um negócio desse? O caos, problemas assim terríveis, mas aí a pessoa diz, amanhã. Situações muitas vezes, sabe, para muitas pessoas acabam situações onde a família está sendo destruída, sonhos estão sendo mortos, projetos estão sendo abortados, e aí a pessoa tem a oportunidade de dizer, Senhor, toca na minha vida hoje. Eu quero que o Senhor faça uma obra hoje na minha casa, na minha família, na minha igreja. Mas daí a pessoa diz, amanhã. Amanhã. Amanhã a gente resolve isso. Agora, sabe qual é o problema, querido? Que Deus não invade. Ele não chuta a porta do nosso coração. Ele não força a barra. Ele não nos força a decidir. Ele não nos esforça a escolher, porque quando Faraó diz amanhã, olha o que diz no versículo 10, Êxodo 8, versículo 10. Amanhã, disse Faraó, Moisés respondeu o quê? Serás como tu dizes. Isso não pesa no teu coração? Pastor, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha necessidade. Eu não preciso nem pedir, não preciso nem orar, não preciso nem clamar ao Senhor. Queridos, o método de Deus é que Deus não age por dó, mas Ele age quando há clamor. Quando há disposição, clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. É hoje que Deus quer agir no teu coração. É hoje que Deus quer agir na tua família. É hoje que Deus quer fazer uma obra tremenda nessa igreja. É por isso que, voltando a 2 Coríntios 6, diz, agora é o tempo favorável. Porque há uma consequência quando nós não aceitamos o hoje de Deus. Quando nós lemos ali em 2 Coríntios 6, no versículo 1, diz assim, não recebam. Sabe, na verdade nós vemos ali um clamor no coração de Paulo, ele diz assim, olha, insistimos com vocês para que vocês não recebam em vão a graça do Senhor, a graça de Deus. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto diz assim, não deixem que fique sem proveito a graça de Deus ao qual receberam. Queridos, esse é um texto forte. Esse é um texto que nos confronta. Sabe o que eu entendo aqui? Que a procrastinação, o deixar para amanhã, o deixar para depois, é um desprezo à graça que Deus nos deu. E esse desprezo torna a graça de Deus sem efeito. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. É a palavra de Deus. Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, ao qual vocês receberam. Interessante, há um texto na Bíblia, nós fizemos tempos atrás, já fizemos algumas vezes uma campanha de evangelismo, o pastor Marcos, talvez muito conhecida você tenha feito, o pastor Paulo, talvez, sempre há estratégias, aquela estratégia das casas de paz. E essa campanha, este projeto é baseado em Lucas capítulo 10, né, onde os 70 discípulos eles foram lançados, Jesus enviou eles para aldeias, depois quando eles voltaram com alegria, voltaram regozijando. Olha, os demônios eles submetem, sabe, nós fizemos grandes coisas, houve um avivamento nos lugares que eles foram. Mas quando você vai no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, antes de Jesus enviar os 70 discípulos, interessante que Jesus, ele está indo, né, para que logo depois ele pudesse lançar os 70, e no caminho ele encontra 2 discípulos, pastor Marcos. Ele encontra 2 discípulos,
E daí um daqueles discípulos, ele começa dizendo, segue-me. Olha só, gente, que coisa maravilhosa, que privilégio. Quem gostaria de ouvir a voz de Jesus? Segue-me. Jesus estava vendo algo no coração daquele rapaz ou daquele homem. Olha, eu quero usar a tua vida, eu quero fazer algo tremendo através de você. E aí o primeiro que ele pediu para seguir, o que ele disse? Olha, me deixa primeiro enterrar os meus pais. Aí depois Jesus encontra o segundo homem, e ele fala assim, me deixa primeiro despedir os que estão na minha casa. Sabe, queridos, aqueles dois homens, não é que eles não queriam abraçar a missão de Jesus. Mas o texto mostra que mesmo querendo abraçar, eles estavam dizendo, Senhor, eu até vou cumprir o que o Senhor tem para a minha vida, mas amanhã, não hoje. Hoje eu tenho coisas para fazer. E sabe o que é gozado? Que aqui era legítimo o que eles queriam fazer. Deixa eu enterrar meu pai, deixa eu primeiro despedir dos meus. O problema, querido, nosso, sabe o que é? Para nós respondermos a hoje, Deus, não são as coisas terríveis, grandes pecados muitas vezes, mas muitas vezes aquelas coisas que parecem inofensivas, mas que impedem que o hoje aconteça nas nossas vidas. Que impedem que hoje o Senhor possa ter acesso a derramar fé, unção, graça, poder sobre nós, para que nós exerçamos a sua missão nessa terra. Jesus não é contra fazermos coisas legítimas, mas ao mesmo tempo, Ele nos mostra que muitas vezes coisas legítimas podem comprometer o nosso relacionamento com Ele, podem nos afastar dEle e podem comprometer a missão que Ele tem para as nossas vidas. Quero profetizar sobre a tua vida, querido. Quero profetizar, faz assim com as tuas mãos, que esta igreja vai atender o chamado de Deus. Vocês não vão deixar para depois, para uma outra pessoa, não vão deixar para amanhã, mas hoje. Fala comigo, hoje. Fala, hoje. O Senhor pode contar comigo. Sabe, Deus espera contar com a gente hoje, queridos. Quem já ouviu aquele jargão que diz assim, antes tarde do que nunca? Eu acho que a gente tem que inverter esse jargão, pastor. É antes cedo do que tarde. Porque muitas vezes o tarde traz um perigo real, queridos. É que o tarde pode ser tarde demais para recuperar coisas que foram perdidas no tempo da procrastinação. Sabe, uma das passagens mais tremendas que eu vejo na palavra sobre, sobre o coração misericordioso de Deus, é quando Jesus está lá na cruz, ele está cumprindo a sua missão, crucificado, e aí o texto fala de dois ladrões que estavam um à sua esquerda e um à sua direita. E você conhece a história, um começa a praguejar contra Jesus, falar coisas terríveis. E o outro diz assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. E aí ele pede misericórdia para Jesus. E aí Jesus fala talvez uma das frases mais lindas da palavra. O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, essa é uma passagem tremenda, queridos. Uma história, um ensino tremendo sobre o perdão divino, sobre a garantia da vida eterna para aqueles que mesmo no apagar das luzes da sua vida creem e se entregam ao Senhor. E a gente conhece muitas histórias. Histórias de pessoas que estavam lá no leito da morte. Talvez você tenha histórias assim. E aí aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela pessoa que você conhece, que era um ente querido, ele se converte e é lindo demais. Quando a pessoa, no seu último suspiro, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador. Sim ou não, queridos? É bênção ou não é? Mas eu pergunto para você. Eu tenho que fazer aqui um contraponto nessa passagem, pastor Marcos. Não teria sido melhor se a entrega desse ladrão que estava na cruz tivesse sido antes, querido? Porque ao invés de ser morto como um criminoso, quem sabe ele não teria sido um profeta. Ao invés de ser reconhecido como um bandido, quem sabe ele não seria um dos apóstolos de Jesus. Ao invés de morrer prematuramente, talvez ter deixado esposa, filhos, netos, família,
Quem sabe ele não poderia estar celebrando naquele dia, estar vivendo no meio de uma família abençoada, de uma família próspera. Lógico que esse texto mostra sobre o perdão, mostra sobre a misericórdia de Deus. Mas também mostra que muitas vezes, quando nós deixamos passar as oportunidades, nós nos rendemos ao Senhor, o tempo não volta, querido. Deus é eterno, mas eu e você não somos eternos. O nosso espírito é eterno, mas nós temos um tempo limitado nessa terra. O que você não fez ontem, você não fez. Ontem foi. É história. Sim ou não, queridos? A tua oportunidade é hoje. A tua oportunidade é agora. Como é que eu e você podemos responder ao hoje das nossas vidas? Eu quero dar para você 3 coisas nessa noite, depois nós queremos orar. Como é que eu e você podemos ter uma atitude não como a de Faraó, que postergou um milagre de Deus? Como é que eu e você podemos ter uma postura não como este bandido? Sim, ele se converteu, mas de não esperar tanto tempo para se render ao Senhor, queridos. A primeira coisa, não terceirize a sua fé, queridos. Você quer corresponder hoje, Deus? Para, fala para o irmão, fala assim, para, meu irmão, de terceirizar a sua fé. Um grande problema é quando a gente terceiriza aquilo que nós mesmos temos que fazer. Sabe, queridos, há algumas formas equivocadas que nós muitas vezes assumimos na maneira como nós buscamos a Deus. Muitos buscam a Deus apenas quando existe alguma necessidade pessoal. Então a coisa apertou, aí você vai lá e busca Deus. Ou seja, Deus é como se fosse alguém que está atrás do balcão, então você precisa de algo, deixa eu consultar que aí Deus vai suprir essa minha necessidade. Então a pessoa, o buscar a Deus é algo apenas pontual e não habitual. Você vai a Deus quando você tem alguma necessidade. Se a coisa apertar, eu busco a Deus. Muitos também buscam a Deus quando há uma convocação especial. Então, pastor Paulo, pastora Priscila aqui estabelecendo, nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração. Você tem que participar. Mas o problema é que você jejua 21 dias, você ora, e os outros 10 meses você não faz mais nada. Você fica esperando outra convocação. Quantos entendem que a oração é importante, querido? Só isso? Poxa, eu estou preocupado agora. Quantos entendem que a oração é importante? Oração é sobrevivência, querido. Sabe, a oração não pode ser um evento, tem que ser uma cultura. Tem que ser o que eu e você praticamos todos os dias. Então, você não pode se mover apenas quando você tem uma necessidade ou quando você é convocado. Então, vai ter uma campanha, vai ter uma conferência. Então, aí sim nós vamos nos dedicar. Não, queridos, oração, leitura da palavra, consagração, santificação. É 365 por 24, é o ano inteiro, todos os dias, todas as horas, queridos. Isso é hoje, você está disposto a corresponder ao Senhor. Muitos também buscam a Deus terceirizando a sua fé. É aqueles que sempre a fé do outro é maior do que a dele. Então, é a esposa que tem que buscar Deus por ele, é o marido, é o pastor, é o profeta, é o pastor, é o líder, Eu vi a frase do pastor Hernani, né, que ele sempre fala, né, que tem pessoas que quando estão no mundo, o guru é a Maria, é o pai de santo, depois quando vão para a igreja, o guru passa a ser o pastor, né? Então, o pastor é o guru. O pastor vai buscar Deus por mim, aquele líder ungido, aquele irmão que é o irmão da oração é que vai buscar Deus. Eu falei há pouco que nós vivemos tempos difíceis, queridos. Quantos aqui tem mais de 30 anos de convertido? 20 anos, vamos colocar um pouquinho menos, 20 anos de convertido que você tem. Então, se você que tem mais de 20 anos de convertido, ou quantos tem aí, talvez 40 anos de idade, mais de 40 anos aqui, nossa, eu estou me sentindo velho, só isso. Mas veja bem, querido, vamos falar sério. Se você olhar para 20, 30 anos atrás, pastor Marcos, e você comparar
o que acontecia há 20, 30 anos atrás com o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo. Não parece que as coisas estão um pouco piores? Parece que o diabo ficou mais endemoniado do que ele já era naquela época, não é verdade? Parece que está pior, ele é pior do que ele... Queridos, o diabo sempre foi diabo, querido. A intenção dele sempre foi matar, roubar e destruir, ele não mudou. Mas hoje realmente parece que há uma guerra declarada contra as nossas famílias, as nossas crianças, contra a igreja. E a gente tem que entender o que está acontecendo. Porque se nós nos rendemos ao sistema do mundo, daqui a pouco eu, como pastor, vou ter que estar fazendo, por exemplo, um casamento de pessoas do mesmo sexo. Só que não. Isso não é a palavra de Deus, isso é contra a palavra de Deus. Nós não vamos fazer isso, amém, queridos? Ah, pastor, mas se vier perseguição, faz parte, querido. Sim ou não? O que Jesus falou? Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma. Mas temais aquele que pode matar tanto, pode colocar tanto o seu corpo quanto a sua alma no inferno. O nosso temor tem que ser para Deus, querido. A nossa postura não pode mudar. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Quantos aqui estariam dispostos a abrir mão da sua própria vida? Quantos estariam dispostos a abrir mão da sua própria vida para não negar Jesus? Alguém pode levantar a mão? Se você é um cristão, isso tem que ser uma atitude normal sua. Não negociar nem a sua vida. Agora, eu tenho que falar algo para você que eu tenho aprendido, queridos. Nem eu, nem você. Nós vamos tornar a disposição de morrer por Jesus. Nós não vamos conseguir tornar a disposição em realidade se nós não tivermos um relacionamento pessoal com Jesus. Você só vai conseguir, de fato, manter a tua disposição de até morrer por Jesus se você for alguém íntimo de Jesus. Porque se você for alguém que terceiriza a tua fé, se você for alguém que vive dessa forma, lá ou aqui, na hora da perseguição você não vai suportar, querido. Facilmente você vai abrir mão desse Jesus. Então deixa eu falar de novo, perguntar. Quantos aqui estão dispostos a manter a tua consagração e até abrir mão da tua própria vida por Jesus? Então eu quero desafiar você. O tempo de você aumentar a tua busca por Deus, a intimidade com o Senhor, a abraçar a tua missão, é hoje, queridos. É hoje. Para de terceirizar a tua fé. Sabe, nós temos na nossa igreja, sempre que alguém chega lá na igreja, não sei como é que, se você tem algo aqui, vocês têm, mas sempre que alguém chega na nossa igreja e começa a avaliar, congregar com a gente fala, igreja é lugar de identificação. Então, a igreja não é um lugar onde as pessoas chegam e saem, onde aqui você... Isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja, né, queridos? De pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que passam a fazer parte de uma família. Sim ou não? Só que, veja bem, quando a pessoa chega, nós temos lá o que a gente chama de uma classe de integração, né? Então, onde nós fazemos questão que a pessoa conheça a história da igreja, como a igreja surgiu, que as pessoas passem a conhecer a doutrina da igreja, a palavra que é pregada, uma palavra bíblica, que há muitas falsas doutrinas por aí. Querido, nem todo lugar que se chama igreja é igreja, nem queridos. Nem todo lugar que diz que está pregando o evangelho, está pregando o verdadeiro evangelho. Você está numa casa séria, amém, pastor? Esta é uma igreja séria. Tem história, tem testemunho, tem doutrina. Então a gente fala, olha, você precisa conhecer a história, a doutrina, você precisa saber com quem a igreja se relaciona. Nós estamos aqui, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos uma comunhão lá, né? Algumas igrejas que fazem parte da comunhão, da cobertura da Igreja Nova Aliança de Londrina. Temos uma comunhão maior, que hoje deve estar entre 700 a 800 pastores. Nós não somos soltos, queridos, e nós fazemos questão que seja assim. Existe uma aliança, existe uma comunhão, existe a prestação de contas.
Agora, sabe o que eu falo? Olha, querido, você está entrando na tua igreja, você tem que conhecer a igreja, você deve checar a seriedade dos seus pastores, dos líderes, são pessoas de testemunho, porém, algo que nós sempre falamos, mesmo que você encontre todas as credenciais de que essa é uma igreja séria, você não pode colocar as suas expectativas na igreja de que ela seja perfeita. De todo mundo que quando você chegar na igreja vai ter uma auréola na cabeça. Todo mundo anjo. Só tem anjo naquela igreja. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós colocamos na igreja a responsabilidade de nós sermos felizes, de nos sentirmos bem, de nos mantermos aquecidos espiritualmente. E eu tenho que dizer para você, há coisas que Deus só vai fazer na tua vida não porque a igreja é boa, não porque existe oração na igreja, não porque existe graça, não porque existe poder, não porque a igreja é séria, mas porque você buscou a presença de Deus. Porque você assumiu a tua responsabilidade pessoal. Este é um lugar sério, este é um lugar abençoado, este é um lugar que é unção, este é um lugar que é poder, é um lugar que você pode ser cuidado, que você pode ser nutrido, mas eu tenho que dizer algo para você, você tem que ter a tua experiência e a tua busca pessoal para Deus. O hoje tem que ser pessoal, querido. Hoje tem que ser de cada um de nós. Para que Deus possa fazer o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Então não terceiriza a tua fé. Se você quer viver hoje, diz, a responsabilidade é minha, neste lugar. A segunda coisa, para você viver hoje, pare de planejar tanto. Apenas comece, querido. Eu vou repetir. Pare de ficar planejando e apenas comece. Como assim, pastor? Começa agora. Querido, você não precisa ser um teólogo para começar a ter uma vida de oração. Você não precisa ser um teólogo para começar, sabe, ter uma vida de leitura na palavra. Você não precisa ser um teólogo para dizer, pastor Paulo, eis-me aqui, pastora Priscila, olha, eu quero ser usado por Deus nessa casa. Onde é que eu posso trabalhar? Onde é que eu posso exercer um ministério? Onde é que eu posso ajudar nesse lugar? Amados, todos os homens de Deus que foram chamados na palavra não eram pessoas preparadas, mas eram pessoas limitadas, comuns como eu e você. A gente precisa deixar muito o discurso de que amanhã a gente faz, eu vou me preparar mais, eu tenho que aprender. Pastor, mas eu não sei orar. Sabe como é que você aprende a orar? Orando. Pastor, eu não sei adorar. Como é que você aprende a adorar, querido? Eu não sei adorar como os meninos aqui da frente. O pessoal adora tão bonito, né? Aquelas músicas e a bateria e tudo. Sabe como é que você vai adorar? Adorando. Não sei jejuar. Porque aí jejuar também tem um problema, né? Tem gente que fala assim, pastor, mas quando eu jejuo, eu sinto fome. Ué, você quer sentir o quê? Empanturrado? Eu tenho uma dor de cabeça, pastor. Eu também tenho. Você vai sentir no começo, depois se acostuma, a sua carne vai ser crucificada e o teu espírito vai sendo fortalecido, querido. Então para de dizer, eu tenho que me preparar para orar, eu tenho que me preparar para ler a palavra, eu tenho que me preparar para corresponder à missão, para corresponder ao chamado, eu tenho que me preparar para jejuar. Não, querido, começa hoje. Para de planejar, apenas comece. Apenas comece hoje, querido. E eu quero terminar nessa noite. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 5. 14, 15. Eu não quero me alongar, tinha muito mais coisas, mas eu quero parar nesse texto. Efésios 5, 14. Se os músicos puderem vir, eu agradeço. 5, 14 diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. E aí no versículo 17 ele continua, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
procurem compreender com a vontade do Senhor. O último ponto que eu quero, tirando desse texto, trazer a você nessa noite. Acredite no destino profético que Deus deu sobre a tua vida. Você quer agir no hoje? Você quer ter uma correspondência para que hoje Deus passe a usar a tua vida? Acredite que Deus trouxe um destino profético para você. Interessante que esse texto, ele fala algo, olha, aqui Paulo traz um alerta, não sejam insensatos. E aí ele explica a razão, para que possamos compreender a vontade de Deus. Amados, o insensato, uma pessoa sem juízo, não é apenas aquele que continua dormindo, que age sem sabedoria, mas é também aquele que não acredita ser quem Deus o chamou a ser. Uma pessoa que não aceita a sua identidade em Cristo é chamada pela palavra de insensato. Quando você começa a questionar a tua identidade, quando você começa a não aceitar que você é quem Deus o chamou a ser, e a palavra de Deus diz que Deus chamou as coisas desse mundo para confundir as que são. Deus chamou aqueles que não são para confundir aqueles que são. Aqueles que são sábios aos olhos naturais. Pare de questionar a tua identidade. Muitos não estão agindo no hoje. Muitos estão procrastinando o chamado que Deus tem para as suas vidas, porque não estão acreditando no chamado profético de Deus. Não estão aceitando que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Porque estão ouvindo mais as vozes do inimigo do que a voz de Deus que diz: você é meu filho e eu te chamo para que hoje você cumpra o meu propósito na tua vida. O tempo é para você, querido. O tempo para você é hoje. O tempo para essa igreja de corresponder ao chamado de Deus é hoje. Não aceite as limitações, não aceite as vozes malignas, mas eu quero te convocar, te encorajar nessa noite, a você aceitar tudo aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Sabe uma coisa que eu aprendi, pastor Paulo? Tem coisas que Deus não vai... Tem coisas que Deus só vai dizer, ou um complemento da visão, quando a visão que Ele te deu ontem você... Porque muitas vezes nós recebemos um encargo de Deus, nós recebemos missões, nós recebemos uma palavra de Deus, mas a gente sempre está querendo uma nova palavra profética, uma nova palavra que vai nos encorajar. Querido, o que você está fazendo com a palavra que você recebeu ontem? E Deus, Ele vai se revelando por etapas. Ele vai te falando, olha, hoje eu quero que você ande nesta palavra. Abraão, sai da tua terra. Ah, o que vai acontecer depois que eu sair da minha terra? Sai da tua terra. Sai da tua terra, da tua parentela. Começa a andar comigo. E lá na frente Deus vai te falar mais e mais. Queridos, eu sinto algo de Deus, pastor Paulo. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Sabe, eu estava orando por esta reunião, por esse momento. Nesses dias, hoje especial, estava orando de manhã. E é o que Deus trouxe como algo no meu coração. É que vocês assumiram a posição de estar nesse lugar. Foi uma posição de fé, uma posição que tem agradado o coração de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus fala que Ele tem muito mais para fazer nesse lugar. Tem muito mais para fazer através desse ministério, através da vida de vocês. Mas que esse momento vai exigir exatamente esta correspondência do hoje. Não é tempo de vocês se acomodarem, de vocês apenas dizerem, Senhor, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor fez, mas Deus vai trazer desafio atrás de desafio. Se vocês precisaram dar um passo de fé para estar aqui, Deus vai trazer novos desafios de fé para vocês. O que Ele está dizendo, entra nesses desafios. Não olha para o recurso que você tenha, mas olha para a palavra que eu estou te dando. Olha para o desafio que eu estou dando. E sabe, eu creio que Deus está ungindo vocês com uma unção de ousadia nessa hora. A unção de fé, fala comigo, fé. Fala comigo, fé e ousadia. São duas palavras, pastor Paulo, que vocês não podem esquecer. Cadê a pastora Priscila?
Ela está aqui. Ah, está aqui, não tinha te visto. Deus está desafiando vocês, como um casal, a entrarem nessa dimensão de fé e de ousadia nessa hora. E Ele vai surpreender a vida de vocês. E sabe, igreja, quando Deus traz uma palavra para os seus servos, para os seus profetas, essa não é uma palavra para eles, é uma palavra para todos vocês. Fala comigo, esta palavra é para a minha vida. Fala assim, eu vou corresponder hoje. Fala, o meu tempo, o tempo dessa igreja é hoje. Você recebe essa palavra? Aleluia. Fiquem em pé comigo, queridos. Fiquem em pé comigo, pode ficar em pé. Eu quero pedir que você abra o teu coração nessa noite. Coisa que eu sempre falo, é o momento mais importante. Todos os momentos são importantes, mas o momento que eu considero assim, um dos principais é o momento onde a gente pode corresponder àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. É o momento onde a gente chega, a palavra foi ministrada, há um ambiente da presença de Deus, mas é um ambiente onde você pode dizer, tá bom, a palavra foi boa, o culto foi uma bênção, mas você vai continuar naquela tua vida, naquele teu estado, ou você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero me posicionar, ou me reposicionar nessa hora. Queridos, eu quero, enquanto nós cantamos aqui, posso tomar liberdade, pastor Paulo, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Talvez você veio aqui nessa noite, ou nesses 2 dias, você tem celebrado esse momento de festa, de alegria, de confraternização. Mas talvez, querido, você tenha estado naquela condição mais de espectador. E você nessa noite foi tocado pela palavra, e Deus está dizendo para você, hoje você tem que dizer sim. Hoje você tem que corresponder. Hoje é o tempo de você dizer, hoje é o tempo oportuno para a minha vida. É o tempo propício, é o tempo da oportunidade. Talvez você precise chegar e dizer, Senhor, eu